Vamos lá, atividade para o nono B e C. Multiplicação de monômios, tá? Então, multiplicação de monômios é muito simples, tá? É muito fácil de fazer. Então, temos um exemplo aqui. Para multiplicar monômios, multiplicamos os coeficientes, tá? Coeficientes são os números pelos coeficientes. Então, eu faço número pelo número, número vezes número. E a parte literal pela parte literal, que é a parte literal são as letras. Então, é simples. Número vezes o número e letra vezes a letra. Simples assim. Então, eu tenho um exemplo aqui através de uma figura geométrica, o retângulo. E vamos calcular esta figura aqui, esse retângulo, em centímetros quadrados. Já que eu estou calculando a área, tem que ser ao quadrado. Então, é o número vezes o número, ou seja, o coeficiente vezes o coeficiente. 3 vezes 2 são 6. Agora, a parte literal. X vezes x, x ao quadrado. Como estou falando de área, em se tratando de área, aqui está dizendo que é em centímetros ao quadrado, então eu tenho que colocar centímetros ao quadrado. Certo? Vamos lembrar o seguinte, né? Quando a gente estava trabalhando lá com multiplicação, a gente estava trabalhando com potência, vamos lembrar uma regrinha da potenciação. Se eu tenho lá, por exemplo, x vezes x, tá? É igual. Vamos lembrar o seguinte, que bases iguais, vamos colocar aqui o coeficiente. Não tenho coeficiente nenhum aqui, né? Desculpa, é o expoente, não tenho expoente nenhum aqui, é 1. Não tem expoente nenhum aqui, quer dizer que é 1. Embora esse 1 a gente nunca coloque, tá? Ele não aparece. Vamos lembrar o seguinte, na multiplicação, onde as bases são iguais, o que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2, por isso que fica ao quadrado. Supondo que fosse x ao cubo, tá? Se fosse x ao cubo vezes x ao quadrado, tá? Só relembrando. Bases iguais na multiplicação. Mantém a base, tá? Na multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Tá? Então, é disso que eu tenho que lembrar. Voltando aqui. Então, vamos resolver aqui é parecido com o de cima, então eu nem vou fazer. Neste aqui, olha só, eu tenho 2 vezes 3x. Então, o que diz a regra para multiplicação de monômio? É os coeficientes vezes coeficientes, ou seja, os números vezes os números. E a parte literal vezes a parte literal, ou seja, a letra vezes a letra. Certo? Então, perceba aqui que eu não tenho a parte literal. No 2, ele é só o 2, tá? Vezes, então quer dizer que o meu x, se eu estivesse pensando que já que aqui tem um x, né, é 0, não tem. Então, é só fazer 2 vezes 3. Então, eu tô fazendo um número vezes o número, 6. E x? X só tem um, não tem um outro aqui. Então, mantém ele. É simples. Ok? Aqui, então, já aqui eu tenho letra e tenho letra, tá? E elas são iguais. Então, vamos lá. Mas independente se é igual ou não, a gente vai fazer a multiplicação e depois eu pego um exemplo para que fique claro,
5 vezes 4. Então, é a parte numérica, né? O coeficiente vezes o coeficiente. 5 vezes 4, 20. Beleza? Agora, a letra. A parte literal vezes a parte literal. Então, é x vezes x. Lembrando lá da regra. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Aqui esse x, ele é elevado a 1, tá? O expoente dele é 1, não aparece, é 1. Então, e aqui também. Então, 1 mais 1, 2. Simples. Acabou, tá? Não há mais nada o que se fazer nesse exercício. Vamos para cá. Eu quero pegar um exemplo. Vou pegar esse aqui, ó. Tá? 5x à quarta vezes y ao quadrado vezes 2x ao cubo vezes y. Eu leio x à quarta vezes y ao quadrado. 2x ao cubo vezes y, tá? É assim que eu leio. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, parte, que são os números, né? Coeficiente com coeficiente. Então, primeiro, coeficiente com coeficiente. Então, é 5 vezes 2. São 10. Pronto, essa parte tá feita. Agora, na parte literal, eu tenho x à quarta vezes x ao cubo, tá? Então, é letra igual com letra igual, certo? Então, x à quarta vezes x ao cubo. Lembrando, x e x, bases iguais. Então, é x. Multiplicação de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, é 7 aqui em cima. Beleza? Agora, o y. Y ao quadrado vezes y. Lembrando, aqui não tem um expoente, quer dizer que expoente é 1. Tá? Tem que lembrar disso. Expoente não aparece, expoente 1. Bases iguais, mantém a base. Y. E soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Certo? Então, aqui é 3. E acabou. É só isso. Opa, não apareceu. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Vou fazer de novo, porque já que não apareceu. Então, é coeficiente vezes coeficiente. Então, é 5 vezes 2, 10. Agora, x. X e x. Então, letra igual com letra igual. X vezes x. Bases iguais, mantém a base. Somos expoentes. 4 mais 3, 7. Vezes y e o y, tá? Y vezes y. Não tem nada aqui no expoente desse y, é 1. Bases iguais, mantém a base. E soma os expoentes. 2 mais 1, 3. E acabou. É só isso, tá? Não se faz mais nada. Tudo bem? Nesse aqui, eu vou fazer a mesma coisa no O. Lembrando que eu tenho 2 negativos. Regra de sinal. Ah, mas por que aqui eu não fiz? Porque é tudo positivo. Então, não tem por que ficar fazendo mais com mais. Tá? Não há essa necessidade. Eu tenho que prestar atenção também no sinal, tá? Tendo o sinal de negativo, apareceu o sinal de negativo, eu vou fazer a regra. Por que quando aparece tudo positivo? Porque não tem necessidade quando é tudo positivo, certo? Vamos fazer esse H aqui, ó, que tem um positivo e um negativo, tá? Então, ó, 5.
Então, apareceu o sinal de negativo em qualquer um deles, primeiro faz a regra de sinal. Por quê? Para não esquecer de colocar no final. Daí, porque o exercício fica errado, certo? Então, apareceu um sinal negativo, atenção, faz primeiro a regra de sinal. Para não esquecer, porque senão corre o risco de esquecer e a resposta ficar errada. Então, aqui eu tenho 5a ao cubo vezes 4a ao quadrado vezes c negativo. Veja que está entre parênteses. Então, primeiro a regra de sinal, certo? Então, no 5 não tem sinal, significa 5a ao cubo não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Então, mais com menos, menos. Sinais diferentes dá negativo, tá? Sinais diferentes dá negativo. Então, 5 vezes 4. Então, o coeficiente vezes o coeficiente. 5 vezes 4, 20. Pronto. Agora, vamos para as letras. Ó, A e A. Letra igual com letra igual, certo? Bases iguais, mantém a base. E soma os expoentes. 3 mais 2 são 5. E aqui, vamos voltar aqui para essa primeira parte. Tem C? Não, não tem C. C só tem aqui, então copia, tá? E pronto. É só isso, é simples.